E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz para todos nós. É muito interessante porque temos procurado fazer pequenas reflexões no nosso dia a dia e a gente falou em aparências, voltando mais para aparências em relação a nós. E é interessante que a gente muitas vezes utiliza as oportunidades que temos na vida para usufruir de uma vivência mais material, tentando separar as coisas, separar o nosso dia a dia, o nosso querer, da nossa condição de trabalho como cristão, ou como cristãos. E nós não temos como fazer isso. Essa diferença, ela existe apenas em rótulos sociais. Mas enquanto individualidade, nós somos os mesmos em qualquer circunstância, ou na prática da religiosidade, ou no trabalho profissional, ou na sua vida comum. Então, isso nos convida a quê? A um respeito maior, respeito a nós mesmos e respeito aos que estão à nossa volta, porque eles esperam ver em nós o reflexo no nosso dia a dia, eles querem ver o reflexo daquilo que nós, às vezes, vivenciamos no grupo religioso ou no nosso trabalho profissional. E Paulo, o apóstolo, ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu assim, no capítulo 9, versículo 14: Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas quando eles dizem, quando a gente lê isso, viva do evangelho, às vezes tem-se a impressão que é viver do evangelho no aspecto material, no sentido assim de comercializar as práticas que não são nossas, são do alto, e as práticas a gente comercializa para sobreviver. E eu acho isso muito interessante. É questão de princípios. A nossa instituição foi beneficiada durante muito tempo por um amigo querido, líder de um outro grupo religioso. E ficou estabelecido entre aquele grupo que a exploração, ou seja, o resultado, que se tivesse no final do dia do aluguel de uma garagem ou de um estacionamento, melhor dizendo, seria o resultado com o qual aquele líder viveria. E ele estaria residindo relativamente perto àquele estacionamento, ele seria o responsável pelo estacionamento. E o recurso que ali obtivesse seria dele. Mas, vejam bem, o compromisso daquela criatura com a recomendação dos superiores divinos, vamos dizer assim, estou me referindo a ele, o respeito era tão grande que há um dia da semana, além do domingo, que o grupo
observa aquele dia e não se trabalha, observando os princípios deles. E ele disse assim: se o princípio recomenda que não se trabalhe aos sábados, como eu vou usufruir dos recursos do estacionamento no sábado, que há a recomendação religiosa que não se trabalhe? Então, o que é que ele fazia? E aí é que eu falo que foi um grande amigo, colaborador por muito tempo. Amigo ele continua sendo. O resultado que obtivesse no sábado, ele reunia aquilo num espaço específico, numa caixinha, num cofre, e no final de 1 ou 2 meses, ele enviava aquele recurso para a manutenção da nossa creche. Naquela época, lutando com muita dificuldade. Olha a vivência das recomendações de Deus, né, vamos chamar assim, dos princípios religiosos, trazendo para a realidade. E foi tanta ajuda que nossos meninos comiam, tomavam a sopa, almoçavam, tomavam o café deles, assentadinhos no chão. A gente forrava o chão com pano, com cobertores, porque nós não tínhamos, naquela época, cadeiras e mesas para as crianças da creche. Eram quase 200 crianças. Sabe quando o filho mais velho dele recebeu o primeiro salário? O filho mais velho dele disse assim: o pai, eu quero ajudar. Aquele local, aquela creche que o senhor ajuda, esse primeiro salário, eu quero oferecer para eles comprarem alguma coisa para a creche. E aí, eles nos perguntaram o que nós queríamos. Eu disse: nós precisamos de mesinhas e cadeirinhas para os meninos comerem com mais conforto e a gente poder ensinar para eles as boas maneiras da alimentação e eles terem toda a assistência que precisam. E o primeiro salário do filho daquele amigo foi direcionado para a compra do salário, dos móveis utilizados para as crianças alimentarem. Vejam, a coerência com os princípios religiosos e a coerência sendo tão natural que foi transferida sem imposição, mas pela vontade própria do adolescente, que o primeiro salário direcionou para aquele local. Eu acho que nós precisamos aprender a ser isso. Nós precisamos sair daquela história, que eu estou na casa espírita. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, etc, etc. E quando sai do portão para fora, a gente troca de, o que eu disse semana passada, de aparência. A gente troca
de postura. E parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. Não. Aqueles que pregam o evangelho, disse Paulo, devem viver do evangelho. Mas pregar o evangelho hoje não é ser um responsável por divulgar o evangelho. Pregar o evangelho hoje é responsabilidade de cada um de nós, que ao assumirmos a nossa condição de seguidores, eu falei no caso os espíritas, mas de qualquer outra religião, ao assumirmos que somos adeptos, seguidores daquela religião, nós precisamos ser coerentes. E aí eu volto lá na parábola do filho, do bom samaritano. Lembram vocês que passou um representante religioso e passou ao largo indiferente? Passou um representante do governo e passou ao largo indiferente. E passou um samaritano que, naquela época, os samaritanos não eram considerados, não eram muito respeitados, eles eram muito criticados. Então, as pessoas os mantinham à distância. E aquele samaritano olhou para o necessitado, desceu da sua montaria, socorreu, pensou as feridas, levou para a hospedaria, alimentou, agasalhou, pagou a hospedagem. Então é isso. Olha o impacto dessa reflexão. Não basta nós dizermos, eu agora estou muito interessado em conhecer o Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu agora estou frequentando a casa espírita. Que bom! Que bênção! Que Deus abençoe e reforce a sua decisão. Mas seja coerente nas pequenas coisas. Que nós possamos mudar o tom de voz ao falar com as pessoas. Que nós possamos mudar a maneira de convivermos com as pessoas. Que nossos familiares sintam um reflexo da nossa mudança. Que nós possamos, no dia a dia, ter o comportamento, independente da religião, de qual nós estamos seguindo, que nós tenhamos o comportamento do bom samaritano, que parou, que olhou, que desceu da montaria, que carregou o outro na sua montaria, que lhe pensou as feridas, que o tratou, que deixou pago a hospedagem. Com as pessoas com quem convivermos, com aquelas por quem passarmos, procuremos ser os samaritanos das vidas dessas pessoas. Deus nos abençoe. Jesus, o nosso mestre, nos ilumine, que nós tenhamos forças de manter a nossa coerência no comportamento em relação aos princípios abraçados e compreendidos por nós. Que não fique só no entusiasmo mental, mas que possamos trazer para o nosso comportamento essa iluminação da forma de viver como estamos aprendendo e achando que é bom. Deus nos abençoe, Jesus nos mantenha em paz. Até a próxima semana.